Hello, oitavo ano! How are you doing? Como o teacher falou na nossa última videoaula, hoje iniciaremos um novo tópico gramatical. Vamos aprender sobre o tempo verbal chamado Present Perfect. Mas antes de nós adentrarmos neste conteúdo, vamos relembrar algumas características de um outro tempo verbal ao qual vocês viram no último ano, no sétimo ano, certo? É o Simple Past, chamado de passado simples. No passado simples, nós falamos sobre ações que foram realizadas e concluídas lá no passado. Por exemplo, eu fui ao cinema ontem. Essa ação ela começou no passado e foi concluída lá mesmo. Ela não chega até o presente. E além disso, nós sabemos quando essa ação ocorreu. Ela ocorreu ontem. Essa é a principal situação em que nós vamos utilizar o passado simples para falar de ações iniciadas e concluídas no passado em um tempo definido, ou seja, nós sabemos quando essa ação aconteceu. Por que o teacher voltou a esse tempo verbal passado simples? Porque ele é muito parecido com o present perfect, com o tempo verbal ao qual vamos estudar agora, tá? Apesar do nome ser present, o present perfect, ele geralmente é utilizado para falar sobre ações referentes ao passado. É isso mesmo, é um tempo verbal que nós não temos em português, e isso dificulta um pouco o nosso entendimento. Mas vamos lá, com calma vocês vão entender, certo? Abram aí os livros de vocês na página 43, na page 43. E vamos analisar direitinho esse tempo verbal. Nós temos aí na parte do Language Piece, tá? Um quadradinho aí chamado Language Piece, que é uma parte da gramática, da linguagem, onde tem o Present Perfect, ok? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, nós temos que entender quando podemos utilizar esse tempo verbal. Porque todo tempo verbal ele é utilizado em situações específicas. O Present Perfect tem vários usos, tá? Tem vários usos, mas a gente só vai ver 2 usos por enquanto, certo? O primeiro uso é: o Present Perfect ele é utilizado para falar sobre ações referentes ao passado, porém a gente não sabe quando o sujeito praticou aquela ação. É muito diferente eu falar: eu fui ao cinema ontem e eu fui ao cinema. Na primeira frase, no primeiro exemplo, o tempo ele está definido. Eu sei quando a ação foi realizada. A ação foi realizada ontem. Porém, no segundo exemplo, a gente não sabe quando essa ação aconteceu. Eu simplesmente tenho a informação: eu fui ao cinema. Não importa quando, né? Então, o Present Perfect ele pode ser utilizado quando a gente quer falar sobre ações que já realizamos, ou seja, ações do passado, porém, a gente não diz quando essa ação aconteceu, tá? Essa é a principal diferença entre o Present Perfect e o Simple Past. No Simple Past, a gente sabe quando a ação aconteceu. No Present Perfect, a gente não sabe. Então, o principal uso do Present Perfect hoje ele é utilizado para falar sobre ações do passado em um tempo indefinido. Ou seja, a gente não sabe, não tem como definir quando a ação aconteceu. Só sabemos que ela, de fato, aconteceu. Um outro uso muito importante do Present Perfect é que ele é utilizado para falar sobre uma ação que começou no passado, porém chega até o presente. Ou seja, essa ação ainda não acabou. É uma ação longa. Ela começa em um determinado ponto, em um determinado momento no passado, e ela continua acontecendo no presente. Por exemplo, eu moro em Salvador desde quando nasci.
Quando eu comecei a morar em Salvador? Quando nasci. E eu deixei de morar em Salvador? Não. Eu continuo morando aqui em Salvador. Então, é uma ação que começa no passado e chega até o presente. Então, se eu fosse falar essa frase em inglês, em qual tempo verbal o meu verbo morar tem que estar conjugado? No present perfect. Vamos ver um outro exemplo, tá? Eu ensino inglês há 10 anos. Eu ensino inglês há 10 anos. Quando eu comecei a praticar essa ação? 10 anos atrás. Eu parei de praticar essa ação? Não. Eu continuo ensinando inglês. Eu ensino inglês há 10 anos. Então, o verbo ensino, se nós fôssemos passar essa frase para o English, como é que ele ficaria? Ele ficaria no present perfect. Tá certo? Então, hoje, a gente viu quando podemos utilizar esse tempo verbal presente perfeito. Aí o teacher trouxe duas situações. Existem várias situações, mas a gente, no momento, vai trabalhar somente com essas duas. Tá certo? Dei mais uma pesquisada nesse conteúdo. Vejam agora a estrutura do presente perfeito. Vamos estudar na próxima aula como é uma frase afirmativa nesse tempo verbal. E aí vocês já vão pesquisando, né? Onde fica o sujeito? Tem verbo auxiliar? Qual é o verbo auxiliar? Tem verbo principal? Como é que tem que ficar esse verbo principal? Qual é a forma dele? Tá? Vão dando essa estudada das frases afirmativas e na próxima aula a gente continua com esse conteúdo, tá certo, galerinha? Bons estudos e até a próxima aula!